Olá, pessoal! Eu sou Larissa Mello do canal Dona Lissa. E quero, através desse vídeo, mostrar para vocês como utilizar as ferramentas da Mold-Me e quais são essas ferramentas. Por exemplo, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente coloca uma pence numa modelagem, como a gente aplica uma bainha nessa modelagem digital, como a gente coloca margem de costura, tudo de uma forma muito simples e rápida. E tudo isso é possível dentro da Mold-Me. Queria mostrar para vocês aqui algumas funções específicas que a gente encontra aqui na Mold-Me. Como, por exemplo, a questão da fita métrica, que a gente pode fazer uma conferência de medidas, né? Quando a gente já seleciona essa função aqui, ó, da fita métrica, eu tô com um molde aqui, um molde que eu desenvolvi através de uma base, né? E criei esse modelo de regatinha aqui. E aí, o que a gente pode fazer? Você pode utilizar essa ferramenta, então, da fita métrica para conferência de medidas. E aí, para conferir, ou você pode só passar o mouse assim por cima da medida onde você quer, né? Aqui, por exemplo, eu estou olhando o ombro. Ou a gente pode fazer o seguinte, você dá 2 cliques em cima dessa medida e ela vem para cá, ó, para o canto direito aqui. E aí eu quero conferir, então, os 2 ombros, né? Eu dei 2 cliques nesse ombro e agora eu vou dar 2 cliques nesse ombro. E aí eu tenho a opção aqui de utilizar, ó, o mais ou o menos. No caso de uma conferência, eu quero fazer uma medida menos a outra, né? Que eu quero ver a diferença que tá dando. Então, vamos dizer assim, dependendo do método que você estiver utilizando, igual esse aqui, o ombro deu uma medida aí de uma diferença de 0,02 centímetros. Então, é uma diferença até aceitável, né? Dentro de uma normalidade. Não vai alterar o meu molde uma diferença desse tamanho. Então, eu posso fazer as minhas conferências de medidas dessa forma, tá? Vamos dizer que, sem querer, você inseriu uma outra medida aqui, né? Vamos dizer que essa medida aqui eu inseri sem querer. Eu posso vir aqui, ó, e deletar essa medida da minha conferência, tá? Então, tem essa função aqui também. Eu quero, então, agora fazer uma conferência aqui das laterais. Então, eu tiro a função, volto aqui, ó, fita métrica. Eu quero conferir, ó, essa medida com essa medida. E aí, eu coloco, então, o menosinho aqui. E eu tô vendo, ó, que tem uma diferença aí de 0,04 centímetros. E aí eu decido se eu faço uma correção, né? Tiro esses milésimos aqui ou não, tá? Mas é dessa forma que você pode fazer, então, uma conferência de medidas. Uma outra função que eu quero mostrar aqui para vocês seria como a gente inserir uma pence. Ó, você seleciona essa opção de pence e aí eu quero apontar a minha pence para cá, ó. Para esse centro aqui. Antes disso, eu preciso só marcar o ponto onde eu quero a minha pence. Eu vou descer aqui 5 centímetros, que eu quero posicionar essa pence aqui, a 5 centímetros. Então, eu vou lá, seleciono a função pence, né? Eu quero direcionar ela para cá, ó, para esse ponto aqui. Então, tá vendo que fica um eixozinho ali? E aí eu clico aonde eu vou posicionar, então, a minha pence, ó. Quando eu tenho a função pence, você pode colocar, então, a opção de abrir o molde ou não. Abrir o molde, ele vai abrir o molde, ó, tanto para baixo quanto para cima. Aí você vai girando aí que você posiciona melhor como é que você quer. Como também você pode não optar por abrir o molde. Então, você pode tirar essa opção, ó, de abrir o molde, e aí o molde não abriria. Ele só desenharia uma pence ali, mas não teria um acréscimo, tá? Automático. Você tem essas duas opções. E antes de você, de fato, colocar a pence no seu molde, você pode dizer aqui a abertura que você quer dessa pence. Então, por exemplo, eu vou usar uma abertura de 2 centímetros com uma profundidade de 10.
Tá bom. Então, eu seleciono o ponto que eu quero que direcione a minha pence, né? Eu quero ela aqui para baixo e eu quero abrir esse molde. Então, eu vou abrir ele aqui para baixo. Automaticamente, quando eu clico, já me aparece a minha pence aqui e o meu molde dessa forma, né? Com essa abertura. Só que eu preciso ter esse molde centralizado aqui, né? No ângulo de 90 graus. Então, o que eu vou fazer? Eu coloco a opção de selecionar, eu vou trazer o meu molde aqui para uma linha reta, eu uso essa reta aqui mesmo como uma referência para mim, ó. Eu conecto os pontos ali na linha reta, dei o zoom aqui só para a gente visualizar direitinho. E aí, o que eu faço? Eu vou, então, ó, girar o meu molde nesse eixo aqui, ó. Trago o eixo para cá. Eu vou girar o meu molde com a opção aqui, ó, de rotacionar selecionada. E eu vou girar ele nesse eixo para eu poder retraçar a minha linha reta aqui na frente. E aí, ó, quando eu trouxe o eixo para a linha reta aqui, ó, esse ponto, eu venho aqui e posso suavizar essa minha linha aqui, né, tornando ela uma reta novamente. Eu uso a própria reta do molde ali como uma referência, tá vendo? Ó, quando a gente dá o zoom, eu consegui ter a minha reta aqui novamente. Só que aí, como é que a gente corrige, então, o fio, né, aqui do nosso molde, ó? Quando você clica no seu molde, nesse caso aqui, da minha frente, da regata, aqui tem uma informação, ó, ângulo. Tá vendo que ele tá 86? Quando eu venho aqui e coloco o ângulo 90, eu tenho novamente a minha reta aqui, ó, do fio, paralelo, né, ao centro aqui da minha frente. Então, eu consigo fazer essa correção em relação à pence que eu inseri, né, que me deu o acréscimo, mas eu consigo girar o meu molde, posicionar ele novamente aí no fio certinho. E aí eu tenho aqui, então, ó, frente e costas, né? A frente tem uma pence de busto que eu inseri aqui, mas eu já coloquei esse acréscimo ali no meu molde. E essa, então, é a função da pence. E aí agora eu quero, então, colocar aqui uma bainha. E também temos essa opção aqui no sistema da Moldme. Você tem aqui, ó, bainha. Você vai selecionar a largura da sua bainha que você quer. No caso aí, eu quero uma bainha de 2 centímetros e eu quero, por exemplo, 2 dobras. Quero que faça 2 dobras. 2 centímetros não, 2 dobras de 1 centímetro. E eu quero que informe no molde os piques dessas dobras. Então, você seleciona todas essas opções aqui pela direita. E aí, você vai lá na bainha. Então, você seleciona, clica, né, em cima aí da onde você quer fazer a bainha. Desce com o mouse, não precisa estar clicando no mouse, mas só você arrastar assim para baixo, você já vai ver a bainha sendo desenhada. Dá um duplo clique e aí você tem ali o molde, ó, desenhado, a bainha com os piques das dobras dessa bainha. Mesma coisa eu faço nas costas. Clico ali, desço o mouse para baixo, dou um duplo clique e já tenho lá a minha bainha desenhada, tá? Então, dentro da Moldme, você pode utilizar também essa opção aí de desenhar a sua bainha já. Uma outra função muito bacana dentro da Moldme é a margem de costura, tá? Então, você pode, ó, selecionar essa opção da margem de costura. Aqui no lado direito, você define qual é o tamanho da sua margem de costura. E aí, você vai clicando no trecho que você quer que desenhe a margem. Ó, eu cliquei aqui no decote, no ombro, na cava, na lateral, junto da pence aí. Ó, lateral, e eu quero que finalize aqui embaixo. Tô com todas as partes onde eu quero a margem de costura selecionadas e venho aqui na lateral, ó, do canto direito e coloco
adicionar margem. E aí, automaticamente, o molde passa a ter esse tracejado, né? Indicando aí, então, a margem de costura. Você pode fazer isso lá na parte das costas também, ó. Na lateral, cava, ombro e o decote. Se você clicar fora, acaba que sai. Tem que clicar bem em cima mesmo da linha. Tá? Então, ó, tô com toda a margem aqui selecionada, venho aqui em adicionar margem. Então, eu já inseri a bainha, já inseri a margem e agora, para finalizar esse meu molde, eu quero colocar algumas informações escritas. Então, por exemplo, aqui nas costas, eu vou colocar o dobra do tecido. Você pode girar esse texto manualmente e arrastar ele para posicionar lá no molde, né? Assim como você também pode. Vou escrever aqui nesse outro molde, ó, dobra do tecido. E eu quero girar ele aqui, ó, 90 graus. Então, eu posso girar também na opção ali pela direita e arrastar e posicionar em cima do molde aí onde eu quero esse texto, tá? Então, nesse videozinho aqui, eu quis mostrar para vocês algumas funções que a gente tem dentro da Mold-Me que facilitam, né, a nossa vida aí em relação a colocar a bainha, pence, margem de costura, né? Podemos escrever textos. Então, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, então. Se tiverem qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. No mais, é isso e até o próximo vídeo.